Oi, tudo bom? O que vamos fazer nessa videoaula é seguir reflexionando sobre como a comunidade científica se autocompreende, né? Como ela entende que faz conhecimento verdadeiro. Para isso, temos que, não podemos deixar de pensar também, examinar também, um problema específico que tem a ver com o Estatuto Científico das Ciências Sociais e Humanas. Se o modelo da ciência é a ciência natural, como a ciência social e humana pode dizer verdade, se de fato é esse modelo ou se temos que usar outro jeito de nos aproximar da verdade social e humana, histórica, linguística, né? Todas essas ciências, geografia. Bom, como fazer outra se temos a necessidade de usar outros métodos, outros caminhos. E aí aparece uma resposta histórica que é a distinção entre dois métodos: explicar e compreender. Para essa aula eu usei explicar e compreender a querela em torno do procedimento epistemológico próprio da ciência da religião, de Fabiano Victor Campos. Para nós não é tão importante a questão da ciência da religião, é um caso específico. E algumas reflexões de William Dilthey, que é um autor fundamental para pensar essas questões. Quando surge a necessidade de pensar em uma dicotomia, diferenciação e separação entre métodos diferentes para fenômenos diferentes, o que se tornou na distinção entre explicar e compreender. Isso foi no século XIX e teve a ver com várias condições para que essa distinção fosse necessária e, no caso, surgisse como uma resposta aos problemas que estavam suscitando diferentes fenômenos, diferentes preocupações e questões epistemológicas do momento. A primeira das condições para essa necessidade para diferenciar é a universalização do método matemático experimental. A gente já viu muito disso, né? A matematização da natureza com Galileu e Descartes, a unificação das leis naturais mediante o princípio de inércia e das leis de Newton, o que nos levou a falar de natureza como de uma única natureza, né? A extensão do método experimental às ciências da vida ou biociências, as quais hoje compreendem as disciplinas científicas que envolvem o estudo dos organismos vivos, tais como as plantas, os animais e os seres humanos. Isso por um lado, né? Todo um jeito de olhar o mundo e a natureza, onde também falam de um só método, um método experimental. A gente já viu isso, um método experimental, essa atitude ativa do sujeito pesquisador perante a natureza, sendo ela uma só, e por último, também a constituição das chamadas ciências humanas, né? Aparecem nas ciências humanas que, com a prerrogativa de se manterem fiéis ao ideal de cientificidade moderno, se arvoraram sob a égide epistêmico-metodológica das ciências da natureza. Se quem dá o estatuto é a ciência da natureza, então é o modelo da ciência da natureza, a ciência humana tem que se colocar, deveria repetir, deveria usar esse mesmo método, né? Um modelo de ciência, né? Então aí aparecem várias soluções. Mas, até agora, o que podemos dizer é que, numa palavra, foi preciso que se unificasse a própria epistemologia numa única teoria lógico-matemática. Né? E isso aí é um problema. Porque a gente diz, aquilo que não tem
não segue o modelo da ciência da natureza, não é ciência, sim, no século XIX. Então, o que fazemos com isso? A segunda condição para que surgisse o conflito supramencionado era a de que as ciências humanas atingissem um nível não apenas de desenvolvimento, mas também de consciência metodológica distinta em relação às ciências da natureza. As ciências humanas começam a se perguntar, mas é de fato verdade que só usamos o método das ciências naturais? Qual é a diferença entre fenômenos? Se a natureza de fenômenos, entre fenômenos naturais e fenômenos espirituais, do espírito, é tal que a metodologia deve ser diferente. E também temos a questão de que, e isso também a gente já viu, uma reivindicação da historicidade do ser humano, né? Um ser humano que não é um ser finalizado, feito, mas vai se fazendo no tempo e sob circunstâncias, né? E aí a gente tem a Dilthey, que é quem vai nos guiar para pensar uma solução que consiga salvar as ciências humanas em sua especificidade, quer dizer que não abracem um modelo especificamente das ciências naturais, o que a gente chamaria de um positivismo, né? Quer dizer, só seria ciência aquilo que participasse desse modelo, mas também não caiu no ceticismo. A gente não pode pensar nisso. Então, como não temos modelo próprio, não podemos fazer conhecimento dos fenômenos sociais e humanos, né? E o que tem de questão aqui, principal, é que passamos da razão kantiana, que essa razão transhistórica, vocês lembram, né? Transhistórica, universal, a uma consciência histórica que vai se desenvolvendo e que vai tendo também, que vai estando sujeito a essas circunstâncias históricas, né? E vai se desenvolvendo, o que a gente viu com Hegel, né? E aqui vamos unir. Qual é a solução de Dilthey? Ele vai dizer, temos dois métodos diferentes, explicar e compreender, os quais são completamente diferentes, né? E o que vai querer dizer com isso? O primeiro a dizer é que ele vai distinguir, então, entre fenômenos espirituais e fenômenos naturais. Os fenômenos espirituais nascem de seres espirituais. Portanto, tem um significado interior dado que provém da interioridade, né? Então, tem um significado, um sentido. A gente olha nos fenômenos espirituais sentidos. Por outro lado, os fenômenos naturais respondem a causalidades externas, né? Não vem do interior, mas tem uma explicação causal, não de sentido. Sim, é outra coisa, é outro jeito de pensar, é outro jeito de agir. Um fenômeno espiritual, o sentido é interior, a interioridade, como surgindo de um ser espiritual, enquanto o fenômeno natural responde a uma causa que é externa a ela, né? No caso do fenômeno espiritual, o sujeito que conhece está em intimidade com o fenômeno espiritual, com esse fenômeno, né? Então, o sujeito está estudando-se a si mesmo. Se não está estudando um objeto, ou está, no caso, está se colocando como objeto. Ele, sujeito, está se colocando como objeto de estudo. Enquanto os fenômenos naturais precisam de uma separação sujeito-objeto. O sujeito olha um fenômeno natural do qual ele não pertence, ele se distingue. Então, o que é a compreensão? A compreensão seria esse processo pelo qual conhecemos alguma coisa de psiquismo com a ajuda de sinais sensíveis que constituem a sua manifestação. Sim, a explicação a gente já sabe mais ou menos, porque é uma causa, a explicação por causa, aquilo que causa um fenômeno. Mas a compreensão tem a ver, em Dilthey, vamos ver depois, não nessa videoaula, mas vamos ver depois, que isso aqui é problemático, mas que a gente conhece alguma coisa do psiquismo do outro, né? Da outra. O
pressuposto fundamental aqui é o que chamamos de vida, a vida. O que quer dizer Dilthey com a vida? A vida seria tudo o que foi feito e experimentado pelos seres humanos. Então, a vida é cada indivíduo, sim, mas é também além do indivíduo, é também a união dos seres individuais, quer dizer, a comunidade, Dilthey tem chamado isso aí a comunidade, e também a realidade histórica social, né? Tudo isso é a vida. Em suma, a vida é a história. A gente poderia falar que é história. E como um ser humano, é aquele ser humano se tornando esse sujeito histórico, né? A historicidade do sujeito, como esse pressuposto fundamental do século XIX, ele consegue então conhecer essa vida, porque ele forma parte dela, né? Aparecem aqui vários problemas, mas vamos que esse pressuposto é: por que eu conheço a vida? Porque eu pertenço à vida, vai dizer, né? Porque eu pertenço à história como sujeito histórico. Né? Agora, a vida se manifesta em expressões, sim? Que são monumentos, textos. Pensemos que Dilthey estava tentando justificar o estatuto científico da história, sim? Da ciência histórica. Então, a vida se manifesta em monumentos, em textos, escritos, em diferentes expressões que têm unidades de significado, né? E essas unidades de significado exigem ser conhecidas. A vida exige, ordena que o significado interior, sim, possa ser revelado, develado por alguém, sim? Tem esse pressuposto importante, porque a vida, essa história, que se manifesta, que se expressa, né, em unidades de significado, tem que ser revelado por quem? E vão ser aí as encarregadas as ciências do espírito. Sim? E como vão fazer isso? Mediante a compreensão. Através da leitura. Que o sujeito que conhece faz dessa expressão, dessa exteriorização da vida, ele consegue acessar as unidades de significado, aos sentidos. Sim? Não é uma opinião, sim, mas tem um caráter objetivo, porque essa vida, esse espírito não é o sujeito individual, mas é o espírito, a cultura, né, da qual pertencemos. Agora, o que vai dizer Paul Ricoeur que é um autor francês, que, na verdade, Dilthey está errado em entender como dois métodos completamente diferentes. Que talvez deveríamos pensar eles numa relação dialética entre explicar e compreender. Como duas atitudes que remetem uma a outra por meio de características que lhes são próprias. Né? Um diálogo entre o método que se relacionava com as ciências naturais, que Dilthey relaciona com ciências naturais, com o método que se relacionaria com as ciências do espírito. O que seria isto da dialética para Ricoeur? Primeiro dizer que nessa discussão entre explicar e compreender, Dilthey estava pensando, quando estava pensando no explicar, estava pensando na relação das proposições de observação com a coisa, né? Com as afirmações com a coisa, o que a gente chamou de base empírica, e o modelo era física no sentido de quase ingênuo, né? De vincular diretamente com os fenômenos físicos, né? Aquilo que está no espaço e no tempo.
a gente já viu que com o Círculo de Viena e com o positivismo lógico, que isso aí não se sustenta, que esse indutivismo ingênuo passa a se sofisticar e o modelo já não são as ciências naturais, mas é o estudo de uma linguagem artificial que vai ajudar, que sempre é em vinculação com as coisas, mas o que faz, o que nos permite discutir é o estudo dessa linguagem. Por isso que é uma questão linguística e da semiologia. Sim? É uma discussão mais sofisticada que simplesmente dizer em vinculação com a coisa. Não, eu crio, a gente já viu isso, eu construo artificialmente uma linguagem que me permite, então, falar da negação das coisas, falar das vinculações dos conceitos com as coisas, né? Então, é um estudo da linguística e da semiologia, não é um modelo das ciências naturais nesse sentido ingênuo, né? Então, já Ricoeur está pensando o explicar de um jeito um pouquinho mais complexo e interessante do que pensar simplesmente nos fenômenos físicos sem atender a teoria linguística que sustenta essa possibilidade de falar delas. O que ele vai dizer é: eu tenho momentos de explicação, momentos em que eu olho para as estruturas linguísticas. Estamos falando da história, estamos falando basicamente da história, né? Mas da antropologia, da sociologia. Eu tenho momentos de explicação, eu tenho momentos em que eu vou prestar atenção às regras que regem as vinculações entre conceitos, entre palavras, as frases, com quem se discute, como funciona um texto, vamos dizer assim, como funciona um texto, a leitura rigorosa e atenta disso. Mas isso está a serviço da compreensão, que está antes, durante e depois da explicação. Sim? Então, a explicação serve para a compreensão, mas a compreensão não seria nada sem a explicação. Sim? A leitura dos sentidos que fala Dilthey se faz através dos momentos de explicação, dos momentos que permitiriam, então, uma discussão intersubjetiva, que isso é a compreensão, do que um texto significa, né? Tudo isso Ricoeur chama de interpretação. Por isso ele vai chamar isso de hermenêutica. Hermenêutica significa interpretação. Então, Ricoeur é o grande pensador da hermenêutica, é um dos grandes pensadores da hermenêutica francesa, que vai falar justamente essa relação dialética entre uma coisa e outra. Então, ele vai começar falando uma teoria do texto. A interpretação teria um momento de explicação da análise estrutural. Eu analiso um texto, como ele funciona, como está armado, que palavras se usam, que significado tem, como se vinculam umas palavras com outras. Eu olho o texto pelo texto, né? E tenho um olhar que é objetivo, né? Porque eu poderia discutir isso com outros e com outras, porque eu consigo ler um texto de um jeito rigoroso, fino, é isso. Agora, isso serve para o momento da compreensão, que está antes, durante e depois, não? Mas essa explicação, essa análise estrutural de um texto serve para ler o que Ricoeur vai chamar de a coisa do texto. Sim? Quer dizer, não é, como em Dilthey,
a leitura do psiquismo do autor ou autora desse texto, se eu não entro no funcionamento psíquico do outro, da outra, que está me oferecendo um texto, ele chama isso de hermenêutica romântica. Ele diz, não, o que eu... porque, de fato, até o autor e a autora pode... o texto pode trair as intenções do autor e da autora, né? Ou, de fato, esse texto abre um mundo de sentidos que funcionam independentemente do que o autor e a autora está pensando quando ele está escrevendo, né? Até a análise do contexto pode me ajudar, e esse seria o momento da explicação, a análise de um contexto poderia me ajudar também a entender esse texto, a entender, a compreender, né? A ler o mundo de sentidos que esse texto abre. Sim? É um jogo, um campo onde um campo infinito de interpretações, mas que está delimitado justamente pelos momentos da explicação. Sim? Essa teoria do texto também se vai referir à ação e à história. Eu olho um monumento, eu tenho momentos de estudo de como ele está conformado, quando ele foi construído, em relação com que outros questões históricas, circunstâncias históricas, que isso me ajudaria, mas isso não fica aí, eu não fico na explicação, mas isso me ajuda a entender, em uma relação que eu vou ter com a coisa do texto, com a coisa do monumento, os sentidos, o mundo de significados que esse texto, que esse monumento, que esse arquivo abrem para mim, né? E então aí eu posso posso discutir com outros e com outras quais são os sentidos desse texto, desse monumento, desse arquivo. Sim? Então, como pensar o Estatuto das Ciências Sociais e Humanas a partir da distinção entre explicar e compreender? Vamos seguir trabalhando estas questões, mas o interessante, o importante é que tem explicações que os filósofos e filósofas e os cientistas de ciências sociais humanas estão tentando ensaiar para justificar o Estatuto das Ciências Sociais Humanas, e um deles é a distinção entre explicar e compreender e também uma superação disso, que seria a proposição dialética, da dialética entre esses dois métodos, né? Então, é isso. Seguimos estudando essas questões. Bom estudo e até breve.